A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como nosso pastor dirigente, nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, neste canal para trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como base o material elaborado pela nossa editora Betel, a revista trimestral da editora Betel. E nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Esse material foi elaborado pelo nosso pastor Eliel Araújo de Alencar e tem nos abençoado muito durante todo esse primeiro trimestre. Então, nosso objetivo aqui é trazer algumas informações para que nossos professores, junto com o seu conhecimento e junto com o auxílio do Espírito Santo, possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Hoje, meus irmãos, nós falaremos sobre a lição de número 12. Já estamos na reta final, é a penúltima lição do primeiro trimestre de 2026 e hoje nós falaremos sobre os discípulos de Cristo e o Espírito Santo. Então você que está chegando pela primeira vez, siga, compartilhe aí seus comentários, curta, compartilhe o vídeo com seus familiares, participe conosco. Se quiser, deixe seu comentário, fique à vontade para participar conosco, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você quiser adquirir a revista, entre no site oficial da editora Betel e procure saber como você pode adquirir a sua revista também. Amém? Glória a Deus. Então hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre o discípulo de Cristo e o Espírito Santo. Então nós entendemos que é fundamental para que nós possamos viver uma vida de verdade, uma vida de cristão de verdade, uma vida de discípulo de Cristo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Porque o próprio Senhor Jesus, quando veio à terra, quando veio iniciar seu ministério, nós vamos ver que ele foi revestido, foi cheio do Espírito Santo na hora do batismo. Nós vemos a Trindade ali junta, o apóstolo, o João Batista batizando Jesus ali, e a Bíblia diz que viu-se descer sobre ele em forma de pomba, o Espírito Santo foi deixado, foi introduzido ali, foi incorporado a Cristo para que ele pudesse fazer toda a sua caminhada, todo o seu ministério terreno. Então nós vamos ver que nós, como os discípulos de Cristo, também precisamos ser cheios, ser introduzidos, ser cheios do Espírito Santo, assim como Jesus Cristo foi. Então já destaque aí para o seu aluno. Nosso comentarista, ele traz como texto áureo Efésios capítulo 5, versículo 18, que vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então aqui, meu irmão, destaque para o aluno que a necessidade e a responsabilidade é nossa. Diz enchei-vos, Então é nós que precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo a cada dia, para que a gente possa caminhar e fazer a vontade do Senhor e exercitar o discipulado de Cristo. Então é nossa responsabilidade buscar ser cheio do Espírito Santo. A verdade aplicada vai dizer que o Espírito Santo capacita o discípulo de Cristo para anunciar o Evangelho e viver de modo agradável ao Senhor. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é Ele que nos dá condições de vivermos como discípulo de Cristo. É Ele que nos dá condições de obedecer, é Ele que nos dá condições de nos livrar do pecado, de renunciar ao pecado. É o Espírito Santo. Sozinho nós não conseguimos, mano. Sozinho nós não vamos conseguir negar a si mesmo. Sozinho
nós não vamos conseguir levar a nossa cruz, sozinho nós não vamos conseguir cumprir o ID de anunciar a palavra. Então, por isso, nós precisamos ser cheios, buscar o Espírito Santo. É responsabilidade nossa fazer isso para que a gente possa exercer a função de discípulo de Cristo. Então, destaque aí para o seu aluno que é fundamental, porque é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, nos dá estratégia, nos dá palavra, nos dá condição, nos dá coragem. Tudo vem do Espírito Santo que está dentro de nós. Então, quando nós aceitamos a Cristo, a gente precisa entender sobre a necessidade de a cada dia nos buscar o Espírito Santo para que ele possa nos conduzir nessa caminhada cristã. Então nós precisamos desse revestimento. Destaque aí para os nossos alunos. Nós somos revestidos quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Mas durante a caminhada a gente precisa estar buscando mais, ser cheio, revestido de novo do Espírito Santo, através da busca, através do desejo, através de querer o Espírito Santo na nossa vida. Então, destaque aí para o seu aluno, porque assim nós viveremos um modo agradável ao Senhor, né? Então, destaque aí para os seus alunos. O texto de referência, ele vai trazer Atos, capítulo 2, verso de 1 a 5, justamente quando no Novo Testamento há um revestimento, né? Há o batismo no Espírito Santo dos discípulos de Cristo para iniciarem a sua caminhada. Veja como as coisas são organizadas, veja como o reino de Deus tem organização, meu. O Senhor Jesus lá iniciou o ministério, foi cheio do Espírito Santo, ele ensinou aos discípulos e quando ele foi assunto aos céus, ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele vai deixar uma orientação para os seus discípulos. Olha, façam a minha vontade, vão pregar o evangelho, façam o ID, mas aguardem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de alto para poder fazer o que eu mandei. Olha que coisa interessante. Então eles já tinham ali a experiência, já eram discípulos de Cristo, mas precisavam ser revestidos para cumprir a missão. Então eles ficaram aguardando ali e você vai ver que depois desse revestimento, a postura dos discípulos ela muda. E aí eles conseguem ousadia para fazer o que Jesus falou, o ID. Talvez hoje o que está faltando para nós é justamente esse revestimento, para ter a ousadia, para ter a disposição, para ter a vontade de cumprir o ID. Então muitas das vezes o cristão sabe o que tem que fazer, conhece a missão, conhece o ID, mas não coloca em prática porque falta o propulsor, falta aquele que capacita, aquele que dá poder, aquele que dá vontade, aquele que dá o desejo, aquele que desperta esse discipulado em nós, que é quem? O Espírito Santo. E é aí que mora o problema, porque as pessoas não estão buscando esse revestimento, as pessoas não estão tendo fome e sede da presença do Espírito Santo para fazer algo, estão querendo fazer sozinho. E aí o que acontece? Dá preguiça, dá distração, muda o foco e as pessoas não buscam mais, não fazem mais o ID com a mesma vontade que os discípulos faziam aqui no início da caminhada. Então, destaque isso aí para os seus alunos, sobre essa necessidade de ser cheio do Espírito Santo. E para que a gente possa ver o agir do Espírito Santo dentro da igreja, precisamos cumprir aqui o versículo 1, que vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo só se manifesta, só se agrada, só tem prazer de ficar, meu irmão, aonde há unidade, aonde há união de pensamentos, aonde eles estavam todos focados nesse mesmo propósito de receber o revestimento do Espírito Santo. Muitas das vezes nas igrejas não vemos o mover do Espírito Santo porque cada um está puxando para um lado, não há unidade. O Espírito Santo é sensível, ele percebe isso e não se manifesta. Por isso ficamos com igrejas frias, com igrejas paradas, igrejas que não fazem o quê? O ID. Não está aqui falando de movimento.
Nós estamos falando de igrejas de fruto, que fazem o que Jesus mandou. Então você observa a igreja quando ela é cheia do Espírito Santo, justamente a disposição que essa igreja tem para fazer o ID, para fazer a obra, para sustentar, para ajudar, para socorrer, para sair das quatro paredes e fazer e anunciar as boas novas de salvação àqueles que precisam. Esse é o papel da igreja. É para isso que nós fomos revestidos de poder, é para isso que o Espírito Santo revestiu os crentes lá na igreja primitiva, para sair das quatro paredes e fazer a obra. Então não confunda a igreja que tem movimento, essa igreja é crente, essa igreja é quente, é cheia do Espírito Santo. Não, meu. Quem é cheio do Espírito Santo, quem é quente, quem está na presença do Senhor, faz a obra. Anuncia as boas novas, socorre quem está fora, ama os necessitados, visita os doentes, faz a obra, meu irmão. Não é ficar rodando dentro da igreja, não. Destaque isso aí para o seu aluno. Foi isso aqui que o Espírito Santo revestiu eles para fazer. Então, nós precisamos buscar esse revestimento para anunciar as boas novas de salvação. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui, já entrando na lição propriamente dita, eu gostaria de destacar na introdução que o nosso comentarista vai dizer que o Espírito Santo opera o novo nascimento, produz o fruto do caráter cristão, capacita para o serviço e ajuda na caminhada cristã. Então nós precisamos entender que é fundamental sermos cheios do Espírito Santo para desenvolvermos a caminhada de discípulo de Cristo. Então, destaque aí para o seu aluno. E aí na lição, no capítulo 1, ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo. E lá no Antigo Testamento dava condições dos profetas profetizarem, né? Aqueles homens eles eram visitados pelo Espírito Santo e eles faziam a promessa, faziam aquilo que Deus mandava fazer. E no Novo Testamento nós vamos ver já diferente. Agora os discípulos, eles são cheios do Espírito Santo para fazer a obra. Não é somente uma visita, não é somente um momento de profecia, mas sim é um momento contínuo, é uma caminhada contínua dos discípulos e o Espírito Santo. Forma essa dupla, forma a unidade para que possa ser discípulo para fazer a obra. E tem, né, objetivo. Destaque isso para o seu aluno. O revestimento do Espírito Santo tem um objetivo claro mesmo. É para fazer a obra do Senhor, anunciar boas novas de salvação, pregar o Evangelho. Esse é o objetivo claro e evidente de ser revestido do Espírito Santo. Sozinho nós não conseguimos fazer. E quando o Espírito Santo está conosco para fazer, é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a obra seja conhecida, para que pessoas sejam libertas do reino das trevas. Esse é o objetivo, não é para promover a si próprio. Destaque aí para os seus alunos. No tópico 1.1, ele vai falar o batismo com o Espírito Santo. A promessa do batismo é o Espírito Santo, é para toda a igreja e para todos os cristãos de todos os cantos do mundo. Então destaque aí para o seu aluno que desde o Antigo Testamento, Deus já tinha usado o profeta Joel para dizer que iria derramar do Espírito Santo para toda a carne, para todo aquele que quiser, todo aquele que tiver interesse e desejo, de entregar sua vida ao Senhor Jesus e ser revestido e ser guiado pelo Espírito Santo. Então, não tem raça, não tem língua, não tem povo, não tem denominação, não é exclusivo, é para todos. Então, destaque isso aqui para o seu aluno. No tópico 1.2, a promessa é confirmada nos evangelhos. A promessa que o profeta Joel disse que iria acontecer, que Deus ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne, é confirmada por Jesus no próprio evangelho, quando ele diz para eles ficarem aguardando que seriam revestidos do alto com poder e fogo. Então destaque ali
para os seus alunos que Jesus confirma essa promessa quando dá essa ordem. Olha, vocês aguardem aí até que vocês sejam revestidos do alto de poder. Então Jesus está falando, aguarda até vocês serem batizados com o Espírito Santo, até vocês serem cheios do Espírito Santo, para que vocês possam fazer a minha obra. Tem objetivo, tinha motivo, tem organização, destaque aí para o seu aluno. E no tópico 1.3, a promessa se cumpre no Pentecoste. A promessa feita no Antigo Testamento, confirmada por Jesus no Novo Testamento e cumprida no Novo Testamento no dia de Pentecoste. Foi o texto que nós lemos, Atos capítulo 2, onde eles estavam todos reunidos e nesse momento estavam com medo, estavam assustados, porque Jesus tinha subido ao céu, eles não sabiam como é que ia ser, e aí quando eles são revestidos de poder, a situação muda. Agora eles estão em mais coragem, eles estão mais ousados, eles estão seguros da sua caminhada, e eles saem daquele lugar, daquelas quatro paredes, já para anunciar o evangelho, já para fazer a obra que foram revestidos de poder para fazer. É isso que eu falei lá no início, revestimento de poder para anunciar o evangelho, as boas obras de salvação. Não é para promover a si próprio, não é para ficar dentro de quatro paredes, rodando, para que não edifica as pessoas do lado de fora. Esse revestimento é para sair e resistir às opressões, resistir àquela perseguição para fazer a obra. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram capacitados para expandir o evangelho, apesar da resistência dos líderes, da resistência política, da perseguição. Eles tinham ousadia, a mesma coisa que nós precisamos ter hoje, meu. Ser cheio do Espírito Santo para ter ousadia, para romper o reino das trevas, para romper o sistema mundano, para sair e anunciar que Jesus salva, cura e liberta. Só consegue fazer isso se você for cheio do Espírito Santo. Sozinho a gente não faz, a gente vai sucumbir à pressão do inimigo, a gente vai sucumbir ao sistema que dificulta, a gente vai ver dificuldade em tudo, no sol, na chuva, na distância, no horário. Tudo vai ser um impedimento para a pessoa anunciar o evangelho. Então, por isso, precisamos lá na raiz. É por isso que muitas das vezes a gente não entende, porque a igreja não responde ao evangelismo. Quando você sai para um ar livre, poucas pessoas vão. Quando você vai para um evangelismo pessoal, poucas pessoas vão. Quando tem que ir visitar um doente, quando tem que visitar alguém preso, são poucos os cristãos que querem fazer. Por quê? Porque falta o revestimento do Espírito Santo, falta ter fome e sede do Espírito Santo, porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar parada, meu irmão. Tem que ter movimento, tem que ter fruto, tem que sair das quatro paredes. É para isso que o Espírito Santo veio, meu irmão. Se for para ficar em casa, aí Jesus ia falar, fiquem aí em Jerusalém e fica aí fechado. Mas você vai ver que sempre o objetivo do Senhor sempre foi o movimento, sempre foi a expansão, sempre quis colocar os discípulos para movimentar, para andar, para levar o evangelho, e assim foi feito, mesmo. Então destaque aí para o seu aluno, mas nós só vamos conseguir fazer isso quando formos cheios do Espírito Santo. Precisamos parar, precisamos nos reunir novamente e sermos cheios, como eles fizeram lá no início. Reunidos eles estavam num só propósito, ser cheio novamente do Espírito Santo para começarmos novamente a fazer a obra, porque do jeito que está, a gente não vê esse movimento, essa expansão do evangelho. A igreja, ela se concentrou dentro das quatro paredes, cruzou os braços e só quer ficar dentro das quatro paredes fazendo um movimento interno, quando o Espírito Santo foi nos dado para fazer movimentos externos, chamados para fora. Isso é igreja, um grupo chamado para fora, ser fora do mundo e fora das quatro paredes, para levar o evangelho e expandir as boas novas de salvação. Então, nós fechamos aqui esse primeiro capítulo, mostrando a necessidade, ser cheio do Espírito Santo, que isso era previsto no Antigo Testamento, foi confirmado no Novo Testamento
e foi derramado, cumprido também no Novo Testamento. Então a gente precisa entender isso. E aqui o nosso comentarista ele finaliza: todo crente batizado com o Espírito Santo é salvo, contudo nem todo salvo é batizado com o Espírito Santo. Então aqui, nós precisamos entender que todo crente batizado com o Espírito Santo que se mantém na presença do Espírito Santo. Destaque aí para o seu aluno. Aqui a gente precisa fazer esse adendo, porque a Bíblia diz, meu irmão, que aqueles que estão em Cristo e que se mantêm a si mesmo, que se conservam a si mesmo, o maligno não nos toca. Então a gente precisa entender que ser batizado com o Espírito Santo é importante, é para o salvo, mas a manutenção é nossa responsabilidade. Por isso Paulo vai escrever: não extingueis o Espírito Santo. Porque se você não buscar, se você não orar, você não se revestir, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele quer relacionamento, ele quer contato, ele quer intimidade. Se você não conversa, se você não busca, se você não demonstra interesse, o relacionamento se distancia, esfria e você acaba não fazendo aquilo que o Espírito Santo quer. Então, meu irmão, nós precisamos, para ser salvo, para ser cheio, nos manter. A caminhada cristã é contínua. Tem que buscar a salvação, renunciar a si mesmo, fazer as obras de salvação, as obras de salvo, continuamente. Se parar, se cruzar os braços, você não está mais na caminhada, você precisa ser renovado novamente pelo Espírito Santo. Então destaque aí que não é simplesmente ser batizado no Espírito Santo e cruzar os braços, não, meu. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo e continuar tendo relacionamento com Ele a cada dia, para que a gente possa encontrar a salvação no Senhor. Porque é o Espírito Santo que vai nos limpando, que vai nos orientando, que vai ajustando a nossa caminhada para que cheguemos ao céu. Então não é uma coisa tão direta assim. Temos que primeiro nos conservar a si mesmo. Aquele que conserva, aquele que apresenta frutos de arrependimento, ser cheio do Espírito Santo, aí sim ele alcança a salvação. Destaque aí para o seu aluno. No capítulo 2, nós vamos falar agora do revestimento de poder, né? Foi isso que Jesus falou para eles: fiquem aguardando aqui para que vocês sejam revestidos de poder, ou seja, para que vocês recebam agora condições para sair. Eles já tinham o Espírito Santo, Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, eles já estavam com o Espírito Santo dentro deles, eles já eram cristãos, mas agora eles precisavam de um revestimento para colocar em prática. É isso que nós estamos falando aqui. A busca do revestimento é para colocar o evangelho, o discipulado em prática. Então destaque aí para o seu aluno, para que eles pudessem exercer a função de cristão, precisa do revestimento do Espírito Santo. E aí no tópico 2.1 ele vai falar justamente sobre esse tópico, revestimento do Espírito Santo. E eu gostaria de destacar para os irmãos que esse revestimento ele está disponível para todos, mas não é para todos. Entenda que o Espírito Santo ele está pronto para vir para o coração de cada uma das pessoas que aceitam a Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador. Mas essa pessoa precisa crer, precisa desejar e precisa reconhecer que precisa dele. Aqui está o tripé para que você seja revestido de poder. Primeiro você precisa crer que existe o Espírito Santo, que ele vem sobre as nossas vidas, precisa desejar com fome e sede a presença do Espírito Santo e precisa reconhecer que sem ele a gente não consegue fazer. Aqui está o tripé para o revestimento de poder. Você precisa reconhecer, desejar e crer que o Espírito Santo está disponível e ele quer se relacionar com você. Porque muitas pessoas, acham que consegue fazer sozinho. Acha que, aceitei Jesus, levantei a mão, já sou crente, vou viver, vou fazer a obra sozinho. Não consegue, meu irmão. Aí a pessoa não reconhece que precisa
não se relaciona, e aí quando precisa do poder, quando precisa da autoridade, quando precisa da sabedoria, quando precisa da estratégia, ele não tem, ele não consegue. Então nós precisamos reconhecer que sozinho nós não fazemos nada, sozinho nós não vamos conseguir cumprir a missão que Jesus nos deu. Precisamos do revestimento, ser cheio do Espírito Santo. Destaque para o seu aluno. O Espírito Santo e o serviço, meu irmão. O Espírito Santo e o serviço. Olha aí, serviço dá a ideia de quê? De movimento, de fazer alguma coisa. Não é para cruzar os braços. O Espírito Santo e o serviço. O Espírito Santo nos dá poder e nos unge para servir ao reino e anunciar as boas novas de salvação. Destaque esse ponto para o seu aluno, meu irmão. Não adianta a pessoa ser cheia do Espírito Santo, falar em língua, rodar, sapatear, fazer aviãozinho, fazer tudo, mas não serve, meu irmão. Não faz serviço. Você olha para a vida da pessoa, ela não tem frutos, ela não traz serviço, ela não traz benefícios para o reino. Fica parada, não serve, não adianta. O que adianta, meu irmão, você ter uniforme de garçom, você ser garçom, você ter identidade de garçom, mas você não leva uma bandeja para ninguém? O que adianta, meu irmão? Você ser crente, você ter nome de crente, você ter roupa de crente, mas você não leva Jesus para ninguém, não faz nada, não serve. Aí Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Então, o Espírito Santo nos dá condição de nos movimentarmos a favor do reino. Faça uma reflexão, meu irmão. O que você tem feito para o reino? O que tu tem servido? O que você tem agido? O que tu tem feito? Qual o momento que você faz em prol do reino de Cristo? O seu caminhar, o seu testemunho, o seu falar, o seu renunciar, tudo isso é serviço. O seu ajudar, o seu socorrer, o seu falar da palavra do Senhor para alguém, o seu modo de viver, tudo é serviço para o reino de Deus. Então nós precisamos observar se estamos servindo, senão não adianta nada, né? Então destaque aí para o seu aluno essa necessidade de ser revestido para servir, né? E depois o revestimento de poder do alto. Veio do céu, é de Deus que vem o Espírito Santo para nos revestir e nos dar ousadia para conseguir fazer a missão. Veja que o revestimento de poder que veio sobre os discípulos serviu para que eles pudessem ter ousadia, coragem para fazer o trabalho, cumprir a missão, mas o revestimento veio também para que as pessoas recebessem o trabalho dos discípulos. Olha que coisa interessante. Por isso que não dá para fazer sozinho, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se você sai para anunciar o evangelho, fazer a obra do Senhor sem ter sido revestido pelo alto, o que acontece? Você bate na parede. Quando você anuncia, ninguém ouve. Você fala, ninguém escuta. Porque não tem o toque do Espírito Santo para abrir o ambiente para aquilo que você está falando. Aí quando você vai ver, Jesus falou, eles obedeceram, foram revestidos por alto, e Pedro, meu irmão, que era pescador, que era uma pessoa simples, agora revestido do Espírito Santo, vai pregar o seu primeiro pregação, o seu primeiro sermão, e mais de quase 3.000 almas se converteram. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo abriu o coração dessas pessoas para ouvir a palavra que Pedro estava falando. Não foi Pedro, meu irmão, foi o Espírito Santo que deu ousadia a ele, colocou as palavras nos seus lábios e abriu o coração daquelas pessoas para ouvir, entender e se converterem dos seus maus caminhos e aceitarem a boa nova de salvação que Pedro estava anunciando. Então, por isso, nós precisamos do revestimento de poder do alto
para que as pessoas possam receber aquilo que nós estamos pregando e falando. Então, destaque aí para o seu aluno, nesse capítulo 2, o revestimento, para quem crê, para quem deseja e para quem reconhece que precisa e que vem do alto, vem de Deus, para que você saiba o que fazer e as pessoas possam receber aquilo que você está fazendo, e é fundamental servir. Tudo isso é para nos movimentar, para trazer benefícios para o reino, em nome de Jesus. Então, destaque aí, esse capítulo 2 é importantíssimo dentro dessa lição, e a gente finaliza dizendo que o revestimento de poder mediante o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para que todos os que nasceram de novo, tornando-se filhos de Deus. Então, você que aceitou Cristo, você que renunciou ao pecado, você que entendeu a necessidade de ter Cristo no seu coração, você que quer nascer de novo, você que se transformou uma nova criatura, o Espírito Santo está disponível para a sua vida também. Basta que você deseje, creia e reconheça que precisa, para que você possa ser cheio dele e assim conseguir fazer a obra com excelência, da maneira que Deus espera que nós façamos. Então, nada é nosso, nada é sozinho, tudo é com a presença de Deus, com o Espírito Santo junto conosco, para que a gente alcance êxito na caminhada cristã. E o capítulo 3 ele vai falar cheios do Espírito Santo. Então, meu irmão, a gente aqui precisa entender o seguinte, que quando a gente aceita Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado, vem à nossa vida, nós somos cheios do Espírito Santo. Mas é nossa responsabilidade continuarmos sendo cheios. Porque se você não continuar repondo água dentro da garrafa, ela esvazia, meu irmão. Você pode comprar uma garrafa cheia ali no mercado, cheia de água, mas se você for usando e não repor, o que vai acontecer? Ela vai esvaziar. Então você foi cheio, você comprou cheio, você recebeu cheio, mas tem que continuar enchendo para estar sempre cheio. Então destaque aí para o seu aluno. Então por isso Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo. Ele já está com você, ele já foi entregue a você, ele já se relaciona com você, mas a cada dia, numa vida de oração, de vigilância, de renunciar ao pecado, de querer agradar o Espírito Santo, fazer aquilo que o Espírito Santo quer, a cada dia que somos sensíveis às palavras do Espírito Santo, o que vai acontecer? Nós vamos sendo cheio, mais cheio, mais cheio, e aí vamos dando mais fruto, meu irmão, para que alguém possa se alimentar desses frutos. É isso, essa é a sequência que a gente precisa ter como discípulo de Cristo. Ser cheio e dar fruto para que alguém se alimente desses frutos. Ser cheio e ficar de braços cruzados não resolve nada, e muitas das vezes nem cheio a gente está, porque quando é cheio do Espírito Santo, ele te impulsiona, ele te desperta, você não consegue ficar parado, você quer anunciar, você quer falar, você quer se comportar diferente, você quer mostrar frutos para que alguém possa aceitar Cristo também através da sua vida, para a honra e glória do Senhor. E aí nós vamos ver exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Capítulo 3.1 vai falar de Pedro e João. Foram cheios do Espírito Santo, e o que eles fizeram? Se deslocaram de Jerusalém até Samaria, onde impuseram a mão, e os samaritanos receberam o Espírito Santo. Olha aí o movimento. Eles foram cheios do Espírito Santo, levaram a palavra, levaram esse poder àquelas pessoas, impuseram as mãos, fizeram a obra que o Espírito Santo colocou nas mãos dele, e aquelas pessoas também foram cheias do Espírito Santo. Olha aí o movimento. Foram cheios para encher, foram cheios para encher. Então destaque aí no seu aluno. Isso gerou um movimento que despertou aquele caso do Simão, né? O mágico. Porque o mágico, ele faz esses movimentos, mas para sua própria promoção.
através de magia, através de coisas que não são de Deus. E aí, quando eles viram o Espírito Santo fazer na vida de Pedro e João, chegar nas outras pessoas, ele quis oferecer dinheiro para que eles tivessem também aquele poder e pudessem fazer o que Pedro e João fizeram. E foi o que? Repreendido pelos discípulos, repreendido pelos apóstolos. Por quê? Porque os frutos do Espírito não são através de dinheiro, não é para promoção própria, não é um show, é necessidade para salvação, é para limpar, é para arrancar as pessoas da mão do diabo e transformar a vida delas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então destaque aí para o seu aluno sobre esse perigo de usarmos os dons que o Espírito Santo nos dá para ganharmos dinheiro para nós mesmos ou para a nossa autopromoção. Isso não é show de mágica. O Espírito Santo não faz show, ele simplesmente faz a obra para que almas se rendam aos pés do Senhor, para que almas sejam libertas da mão do diabo. É para isso que o Espírito Santo age. Então, destaque aí para os seus alunos. Esse show, essas coisas que as pessoas fazem aí para ter seguidor, para ter mais pessoas, para ter dinheiro, isso não é obra do Espírito Santo. Isso não tem o propósito celestial. Isso aí é para autopromoção e isso é coisa do diabo, porque eles já vão receber o galardão aqui na terra mesmo, já tem o aplauso das pessoas, mas a gente busca o aplauso de Deus, meu irmão. Foi o que Pedro e João fizeram, a obra do Senhor para promover o nome de Deus, para que o reino fosse anunciado e não para a sua própria promoção. Por isso, repreenderam o mágico Simão, que queria ter aquilo ali e ofereceu dinheiro para que ele pudesse ter aquilo para ele também, para se promover. Queria comprar para que ele pudesse depois vender e ganhar mais lucro. Isso não é evangelho, isso não é reino de Deus, isso é coisa do diabo. Então destaque aí para o seu aluno. No tópico 3.2, Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. Esse homem é diferenciado. O Espírito Santo trabalhou na vida de Barnabé para que ele apresentasse um ministério de quê? Do suporte, meu irmão. Um ministério do bastidor. Muitas das vezes as pessoas não querem exercer esse ministério. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser destaque, todo mundo quer ser Paulo, mas ninguém quer ser Barnabé. E o ministério de Barnabé foi fundamental para que Paulo pudesse fazer a obra do Senhor. Então destaque que Deus chama cada um para um tipo de ministério mesmo. Uns vão aparecer, outros vão ficar por trás das cortinas, pelos bastidores, dando suporte para que aquele apareça, para que o nome do Senhor apareça sobre todos. Então quem é cheio do Espírito Santo, ele não se importa em aparecer ou não aparecer, ele quer fazer a obra. Então o que Barnabé fez, meu? Barnabé foi aquele que apoiou o apóstolo Paulo no início do ministério. Enquanto todo mundo queria afastar, queria dizer que Paulo não era, que era fingimento, que Paulo era inimigo do evangelho, Barnabé se colocou de frente, colocou a sua reputação, a sua credibilidade em favor do apóstolo Paulo para dizer que Paulo tinha sido convertido, tinha sido revestido do Espírito Santo, que ele sim era um cristão de verdade, que aquele povo podia dar crédito a ele. Foi o ministério de Barnabé que abriu as portas para o ministério do apóstolo Paulo. Assim como João Batista preparou o terreno para o Senhor Jesus, o Barnabé preparou o terreno para o apóstolo Paulo poder trabalhar, meu irmão. E você vai ver como foi fundamental a ação do Barnabé para que o ministério de Paulo fosse próspero. E agora nós vamos falar justamente de quem? Do apóstolo Paulo, que foi um homem cheio do Espírito Santo para fazer a obra. Então você vai ver que sempre o Espírito Santo falava com Paulo, vai ali, vai aqui, faz assim. E o Espírito Santo impulsionava Paulo a fazer a obra. Então você vai ver que ele foi cheio do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Ele mesmo não teve nenhum tipo de benefício. O apóstolo Paulo só teve problemas, né?
todo o ministério dele foi perseguição, foi luta, foi prisão, mas ele vivia cheio do Espírito Santo e não se importava com ele mesmo, ele queria fazer a obra. Então ele tinha alegria de saber que estava fazendo a obra do Senhor, mesmo preso, mesmo chicoteado, mesmo injustiçado. Esse homem era cheio do Espírito Santo para continuar fazendo a obra. É esse ponto que nós precisamos ter. É esse revestimento, é ser cheio do Espírito Santo para poder abrir mão da nossa própria vida, do nosso próprio conforto, das nossas próprias coisas, para viver o extraordinário de Deus e ver o reino do Senhor sendo próspero, sendo anunciado. Para isso o Espírito Santo encheu Paulo, deu estratégia, deu sabedoria, deu discernimento. Tudo que o apóstolo conseguiu fazer no seu ministério foi porque ele era cheio do Espírito Santo e apresentava esses frutos. Amém? Então destaque aqui para os seus alunos, que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada. Se você puder mesmo, ao final dessa aula, clame, faça um momento de clamor, de busca, com o batismo do Espírito Santo, para que se pessoas ainda não foram cheias desse poder, seus alunos, na classe, na igreja, possam receber o Espírito Santo aí e serem impulsionados a fazer a obra do Senhor. E possamos viver como o apóstolo Paulo falou, não extingai o Espírito Santo, que a cada dia você ore mais, você jejue mais, você se consagre mais, você renuncie mais o pecado, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Tire as cinzas do altar, para que a chama do Espírito Santo possa continuar acesa continuamente. Amém? E Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor. E até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.